gente fala em mix de farinhas, por quê? Por que cargas d'água que eu tenho que colocar um mix de farinhas na minha receita sem glúten? Por que eu preciso colocar 3, 4 farinhas dentro de uma receita sem glúten? Porque para que o nosso pão, o nosso bolo cresça bem, fique macio, fofinho e não esfarele, a gente precisa colocar todos os ingredientes que façam essas funções. E aqui na nossa panificação e confeitaria sem glúten, a gente não tem uma única farinha que atue com elasticidade, estrutura, maciez, umidade, viscosidade, extensibilidade sem ruptura. Essas são as características da farinha de trigo. A farinha de trigo sozinha consegue fazer o bolo ficar alto, não esfarelar, ficar macio, ficar úmido. Claro que não fica tão leve nem tão fofinho quanto os nossos, mas você já tem resultados bons lá. Aqui não, aqui a gente precisa combinar, porque se você usar só uma farinha nas nossas receitas sem glúten, o seu resultado vai ficar ruim. Lembra do meu bolo de farinha de amêndoas? Pois é, eu usei uma farinha. Deu certo? Não. Desperdicei um monte de farinha de amêndoas e o resultado ficou horrível. E como que eu me senti naquele momento? Extremamente frustrada. Porque eu dediquei tempo para procurar a receita, para fazer a receita, para esperar a receita assar. E o que saiu do forno? Uma sola de sapato. Porque baixou, solou completamente. Quando a gente não sabe o que a gente está fazendo, a nossa chance de errar ela é muito, muito alta. Ontem nós falamos sobre isso na nossa live. Nossas receitas são muito diferentes. Não tem como você usar as mesmas técnicas, os mesmos ingredientes, tirando a farinha de trigo, do que você fazia lá antes ou estava acostumado a consumir, porque aqui é diferente. E a gente precisa entender isso. É o primeiro passo, porque senão você nunca vai acertar. Se você acha que é só replicar a receita, você está errada. Porque não funciona, e eu sei disso porque eu passei por isso. Eu passei anos fazendo sua receita pensando que era receita, mas não é. É isso que você está aprendendo aqui. Isso que é importante. Porque receita é a consequência. Fazer a receita é a consequência de todo esse conhecimento que você está tendo aqui, vai ter muito mais até o evento. É esse conhecimento que vai ser o diferencial. É isso que os meus alunos, na verdade vou retificar, é por isso principalmente que os meus alunos entram para o método. Eles não vêm atrás de receitinha, porque receitinha tem aos montes por aí. Claro que não são as minhas, mas tem. Tem no meu canal também. Não é pela receita, é pelo fundamento. Mais de 70% dos meus alunos entram no método pela parte de fundamentos. Porque é isso, eles entenderam que é isso que faz diferença. Não é receita. Porque já fizeram e erraram horrores.